A salvação é pela graça. Então, o que você está fazendo na extinta lei de Moisés? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Saia dessa queda de braço com Deus. Viva a graça de Jesus. O mundo está repleto de enganos. Busquemos a verdade, que só existe em Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, ovelhas de Deus que ouvem somente a voz de Deus. E a palavra de Deus nos diz assim, no Salmo 51, versículo 1 a 5. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Honras e glórias sejam dadas ao nosso grande Deus, de amor, de graça e de misericórdia. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra retire todo o engano da tua mente, do teu coração, da tua vida, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, em Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa frase, dita por Jesus, é conhecida por todos e deveria nortear as atitudes das pessoas, principalmente das pessoas de Deus. No entanto, por desconhecimento ou por desinteresse, as pessoas se agarram a mentiras maquiadas e as tornam as suas verdades. Existem coisas que aprendemos desde criança, mas que não correspondem à realidade. Como, por exemplo, que chupar manga e tomar leite faz mal para a saúde. As pessoas incorporam esses conceitos e não pensam, por exemplo, que o sorvete de manga contém leite condensado e creme de leite. Alguns desses princípios foram derrubados no tempo, como, por exemplo, que a gema de ovo era puro colesterol e que a dose máxima recomendada
era de 2 ovos por semana. As pessoas comiam apenas a clara do ovo, rejeitando a melhor parte, que é a gema. Mas hoje as instituições de saúde recomendam comermos até 8 ovos inteiros por dia, libertando as pessoas do engano e da prisão em que viviam. Antigamente, as pessoas cozinhavam com banha de porco, que é uma gordura saturada. Quando se introduziu no mercado o óleo de soja, todos fomos convencidos de que era muito mais saudável, porque, sendo gordura vegetal, ela era eliminada pelo organismo. E a população aceitou esse argumento e aderiu ao uso do óleo vegetal. Agora surge um novo movimento alegando que a banha de porco, ela, além da gordura saturada, ela possui também, e mais, gordura monoinsaturada e gordura poliinsaturada. E que ela seria, na verdade, mais saudável do que o óleo de soja. E tenta convencer as pessoas a voltar à prática antiga. O povo é sempre manipulado pelos interesses comerciais. Por outro lado, dizem os especialistas que os refrigerantes são os elementos mais cancerígenos do mercado. Mas a Organização Mundial de Saúde jamais desaconselhou o seu consumo. Tampouco a Agência Nacional de Saúde Suplementar se pronunciou a esse respeito. E qualquer pessoa compra livremente o seu refrigerante em qualquer estabelecimento e o consome, sem saber se isso representa ou não um risco para a saúde. Existem ainda muitos dogmas criados pela Igreja Católica e introduzidos na cultura popular para defender também os seus próprios interesses, como, por exemplo, a proibição de comer carne na Quaresma, coisa que não existe na Bíblia. Outro engano disseminado pela Igreja Romana entre os povos é de que o pecado original foi o ato sexual ocorrido entre Adão e Eva. Mas basta um pequeno conhecimento bíblico para desmentir essa tese, como veremos a seguir, quando estaremos passando a limpo os nossos conceitos a esse respeito. Os que usam de engano e mentira não ficarão dentro da casa de Deus e não estarão firmes perante os olhos do Senhor. A mentira não é coisa de Deus, é do maligno. E pelo tempo em que as pessoas permanecem no pecado, na mentira, elas são reféns do pecado. E quem não quer se sentir prisioneiro deve procurar a verdade. O conhecimento de Deus nos conduz à verdade. A palavra de Deus é a verdade. Jesus é a verdade, mas ele é também o único caminho para a salvação eterna.
Eu espero que você seja como eu, um buscador da verdade. E que você não se contente e nem aceite passivamente qualquer resposta ou qualquer justificativa sobre qualquer coisa. Existem situações que chegam aos nossos ouvidos, aos ouvidos das pessoas em geral, e os seus instintos, aliados ao bom senso, as advertem do perigo. Mas quanto a nós, filhos de Deus, o Espírito Santo que habita no nosso interior normalmente nos alerta quando da ocorrência de situações estranhas à palavra de Deus. Tudo o que não faz sentido para nós deve ser objeto de uma pesquisa específica da nossa parte. Nós precisamos ser incansáveis na busca pela verdade, porque se incorporamos a mentira, passamos a viver um engano. Assim é como deveria ser em todos os tempos, mas isso assume vital importância atualmente, porque Jesus está voltando e porque estamos vivendo a era do fake, das informações falsas e dos falsos profetas. Precisamos ter muito cuidado com o que guardamos nos nossos corações e com aquilo que passamos adiante. Quem divulga mentiras, mente também e peca. Mas quem conhece a palavra de Deus dificilmente é enganado. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:34. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Salmo 101:6. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Nós vamos falar do pecado original, uma expressão nascida dentro da Igreja Católica, alusiva ao primeiro pecado cometido pelo ser humano. É possível que desde que você leu o título desta mensagem, a tua mente tenha se conectado com a conjunção carnal, a vida entre Adão e Eva, que deu continuidade à formação da humanidade. É possível também que você esteja considerando o ato sexual como algo indecente, amoral, imoral, sujo e pecaminoso, devido ao fato de Jesus, que era puro, haver nascido sem pecado, antes de José haver conhecido Maria.
Se você pensou assim, saiba que você é um produto da Igreja Católica. Resta saber se você quer continuar ou não a ser. Isso é o que a doutrina católica ensina aos seus fiéis, que a união física entre Adão e Eva foi o pecado original, e que a intimidade sexual entre um homem e uma mulher é pecado. Esse erro ocorre com todas as pessoas que não têm conhecimento bíblico, que não conhecem a Deus e que são facilmente manipuláveis a respeito das coisas de Deus. E como na Igreja Católica não se lê a Bíblia, e os poucos que o fazem leem a Bíblia Católica, que não é a original, leem superficialmente, então esse é mais um dentre os enganos a que as pessoas se sujeitam. Mas então, qual foi o pecado original? Assistam esta mensagem até o final e nunca mais vocês farão essa pergunta. Nós vamos revelar toda a verdade a esse respeito, para que a partir de hoje, você, meu amado irmão, você, minha amada irmã, não sejam mais enganados. 2 de Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Mateus 1, 24. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu, até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Meus irmãos, primeiramente, precisamos compreender o que é o pecado. Pecado é toda desobediência a Deus. É toda transgressão às leis e mandamentos de Deus. É toda ação contrária aos princípios de Deus e à vontade de Deus. E as pessoas pecam tanto por atos quanto por pensamentos, por ações, por intenções e por omissões, como nos exemplificou Jesus a respeito do adultério e através da parábola dos servos, como veremos nos trechos bíblicos que apresentaremos a seguir. Mas se nos mantemos dentro das leis e mandamentos de Deus, estamos isentos do pecado. E foi justamente para isso que o Senhor nos deixou a sua palavra. Deus não deseja que pequemos. Não tem sentido Deus nos dar uma ordem e querer que façamos outra coisa. Ele requer da nossa parte obediência e santidade. Por outro lado, a palavra original é um adjetivo que indica algo que ocorre pela primeira vez, que não foi copiado, que não foi falsificado, adulterado e nem imitado de alguma coisa.
de alguma coisa já existente. É um ato que dá início a uma sequência. E dentro desse conceito, o pecado original significa o primeiro ato pecaminoso praticado pelo ser humano. Mateus 5, 27. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Lucas 19, 22. Porém, ele lhe disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Por que não pusestes, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com juros? No trecho inicial que apresentamos, do livro de Salmos, capítulo 51, temos Davi em oração, confessando a Deus o seu pecado, no caso do adultério com Batseba e do assassinato de Urias, marido de Batseba. Então, Davi pede a Deus que o purifique do seu pecado. Davi suplica o perdão divino e pede ao Senhor que lhe renove espiritualmente e o transforme em um espírito reto. Nos versículos 1 e 2, Davi apela para a misericórdia e benignidade do Senhor, pedindo que Deus apague as suas transgressões. Salmo 51, 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Nos versículos 3 a 4, Davi admite diante do Senhor que reconhece as suas transgressões feitas contra o próprio Deus. Ele reconhece e admite que procedeu mal perante o Senhor, que pecou contra o Deus Criador e entende que Deus seja justo quando o acusar dos seus erros, mas pede que Deus seja puro quando julgá-lo. Notem que a tendência natural das pessoas é de encobrir as suas transgressões, desconhecendo ou ignorando que ninguém esconde nada de Deus. E diante de Deus, Davi reconhece os seus pecados e dá ao Senhor toda a razão e o direito de o acusar e o julgar. Mas ele clama ao Senhor por misericórdia. Salmo 51, 3. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares.
No versículo 5, que encerra o nosso trecho inicial, Davi faz uma afirmação que tem gerado interpretações equivocadas pelas pessoas. Davi declara que foi formado em iniquidade e que a sua mãe o concebeu em pecado. Muitos irmãos atribuem essas palavras de Davi ao natural acasalamento ocorrido entre seu pai e sua mãe para a sua geração. A cultura católica usa esse versículo para sustentar a sua tese de que a relação sexual em si é algo sujo e pecaminoso. Vejamos em seguida o que há de verdade a esse respeito. Salmo 51, 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Voltando à época da criação, vemos que Deus formou o mundo e do pó da terra formou o homem, Adão, e lhe concedeu liberdade para comer dos frutos de todas as árvores do jardim do Éden, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, para que ele não morresse. E assim foi, até que Deus formou também a mulher da costela do Adão e trouxe Eva a Adão. Isso todos já sabemos. Mas vejam que no princípio, tanto Adão quanto Eva estavam nus. Eles viviam nus e nem percebiam, porque eles eram puros como uma criança. Mas aí veio a tentação e Eva sucumbiu, e Adão também. Eles desobedeceram à ordem de Deus e preferiram obedecer ao demônio que lhes veio em forma de uma serpente, contradizendo a palavra de Deus e afirmando que eles não morreriam. Eva acreditou mais no maligno do que em Deus e convenceu a Adão. E ambos desobedeceram a ordem de Deus. E com isso, eles perderam a sua pureza e toda a regalia que tinham. Perderam a vida eterna e a sua moradia no paraíso. Eles abriram as portas para o pecado. Gênesis 2:15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Portanto,
deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Gênesis 2, 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Adão e Eva desobedeceram a Deus pela primeira vez nas suas vidas, configurando-se assim o primeiro pecado cometido pelo homem, que é o verdadeiro pecado original. É preciso que conheçamos a verdade e que falemos sempre a verdade. Mas será que quando Adão e Eva se conheceram intimamente, gerando a Caim, isso pode ser considerado como o segundo pecado? Não, meus irmãos. Negativo. Quando Deus formou Eva com uma anatomia diferente de Adão, Deus tinha um propósito nisso. E notem que Deus nunca proibiu Adão e Eva de se unirem fisicamente. A proibição de Deus foi com relação ao fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A palavra de Deus, a Bíblia, trata o ato sexual de uma forma muito discreta. E está escrito que depois que Adão e Eva adquiriram a consciência de que estavam nus, o próprio Deus lhes fez túnicas de peles e os vestiu, mas não os proibiu de se conhecerem. Estando cobertos, a curiosidade natural de Adão e de Eva se despertou, assim como o instinto carnal de ambos. Mas notem, meus irmãos, que tanto a curiosidade conjugal quanto o instinto, ambos foram dados a eles pelo próprio Deus. A palavra de Deus nos informa que Adão conheceu a Eva e gerou a Caim. Depois gerou Abel. E mais tarde gerou a Sete. Observem que anos mais tarde, depois do dilúvio, Deus falou a Noé, dando ordem a ele e a todos os remanescentes do dilúvio
para se multiplicarem abundantemente e povoarem a terra. E a única forma de cumprir com essa ordem de Deus é através da relação sexual entre um homem e uma mulher. Chamamos a atenção dos irmãos para o fato de que a obediência a Deus não é pecado. O pecado é justamente o oposto, a desobediência. Deus ordenou ao homem e à mulher que frutificassem, que se multiplicassem, mas tudo isso restrito a um casal comprometido com a formação de uma família. Gênesis 3, 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Gênesis 3, 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim. E disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Gênesis 9, 7. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra, e multiplicai-vos nela. Ordem de Deus para um homem e uma mulher, comprometidos com a formação de uma família. Deus jamais nos ordena pecar. Ele espera por obediência da nossa parte. Deus não suporta o pecado e não nos tenta. E tudo o que é autorizado pelo Senhor não pode ser considerado pecado, desde que seja feito da forma estabelecida por Deus. O ato praticado entre um homem e uma mulher mobiliza os céus. É uma ligação carnal que gera um vínculo espiritual. E, portanto, meus irmãos, não pode ser banalizado. Mas o ato sexual pode se tornar um pecado? Sim, pode. O grande problema das pessoas é o abuso e o exagero. É o desconhecimento dos limites. Quando o ser humano extrapola as ordens de Deus, ele cai justamente na desobediência. Então, entra no campo do pecado. Lembramos que quando Deus trouxe Eva a Adão, Adão, movido pelo Espírito Santo, disse que o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se apegará à sua mulher. Então, a relação sexual entre um homem e uma mulher devidamente casados e comprometido com a sua união está dentro do estabelecido pelo Senhor. E havendo respeito e concordância entre o casal, a prática sexual está liberada tanto para a procriação quanto
para o prazer e diversão do casal. Não é pecado. Mas ocorre que as pessoas criaram variantes sexuais que não foram ordenadas por Deus e que Deus não aceita. E se não foram criadas por Deus, é porque foram criadas pelo maligno. Deus não aceita a relação sexual entre pessoas do mesmo sexo, a despeito da sociedade dos dias de hoje dizer que é normal e até apoiar. As pessoas apoiam todo tipo de anarquia. Deus trouxe Eva a Adão. Ele não trouxe Eva e outras mulheres. Tampouco trouxe para Adão um homem. Deus adverte a todos de que não existe salvação para os que praticam, nem para os que apoiam essas torpezas. Tiago 1:13. Ninguém sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Romanos 1:26. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Romanos 1:32. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Qualquer coisa, meus irmãos, pode se tornar um pecado. Até mesmo o amor. O amor, que é um dos mandamentos do Senhor, quando feito fora dos parâmetros fixados pelo Senhor, é abusivo e pecaminoso. A prostituição é uma deturpação do relacionamento íntimo e especial contido no casamento. É uma substituição do amor pela luxúria e pelo dinheiro ou por algum favor. Muitas pessoas pensam que prostituta é apenas a pessoa que aluga o seu corpo por dinheiro. Mas também é prostituição a troca do corpo por algum interesse. A prostituição é um comportamento sexual que nunca foi autorizado pelo Senhor. Muito embora a Bíblia fale de prostituição espiritual e de carnal, de prostituição carnal, desde o início da vida, Deus não criou o sexo para que fosse objeto de comércio entre as pessoas. E a prostituição espiritual
se caracteriza pela idolatria. A Bíblia deixa claro que a prostituição, tanto carnal quanto espiritual, não é um comportamento admitido para um filho de Deus. Ambas as formas de prostituição são pecado. Deuteronômio 23, 17. Não haverá prostituta dentre as filhas de Israel, nem haverá sodomita dentre os filhos de Israel. Não trarás o salário da prostituta, nem preço de um sodomita, à casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque ambos são igualmente abominação ao Senhor teu Deus. 1 Coríntios 6, 18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que vós não sois de vós mesmos? 1 João 5, 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Existe outro grande pecado sexual praticado por muitos, inclusive dentre o povo de Deus, que é a fornicação, também considerada como imoralidade sexual. Para quem não sabe, fornicação é a relação sexual entre pessoas sem compromisso, realizada fora do casamento. Deus não criou o chamado sexo casual. Quando Deus diz que o homem e a mulher serão os dois uma só carne, isso significa que o ato sexual cria um elo espiritual muito forte entre os dois. E isso não pode ser tratado de forma vulgar. Sexo dentro do casamento é bênção. Fora do casamento é maldição. Deus exige da nossa parte santidade. Nós não temos que copiar as práticas demoníacas do mundo. Jeremias 3, 2. Levanta os teus olhos aos altos e vê, onde não te prostituíste? Nos caminhos te assentavas para eles, como o árabe no deserto. Assim poluíste a terra com as tuas fornicações e com a tua malícia. Por isso, foram retiradas as chuvas, e não houve chuva serôdica. Mas tu tens a fonte de uma prostituta, e não queres ter vergonha. Apocalipse 21, 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte.
adulterar significa enganar, trair, falsear, falsificar, alterar, modificar ou corromper. O adultério no casamento é o sexo praticado fora do casamento. É qualquer tipo de relação extraconjugal. E é algo severamente condenado pelo Senhor, porque macula e abala a estrutura emocional e espiritual do casal e rompe os vínculos de confiança existentes dentro do núcleo familiar. Existem casais modernos, mais modernos do que deveriam, que concordam com o seu parceiro ou parceira manter alguma relação extraconjugal. Mas notem bem, mesmo que haja consentimento entre o casal, ainda assim é adultério. Porque não existe a permissão de Deus. Deus não aceita promiscuidade em hipótese alguma. Deus não tolera o pecado e nos adverte de que nem os devassos, nem os adúlteros, nem os efeminados e nem os sodomitas, nenhum dos praticantes dos pecados de natureza sexual herdarão a vida eterna. Provérbios 5:15. Bebe água da tua fonte e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam as tuas fontes por fora, e pelas ruas os ribeiros de águas. Sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. 1 Coríntios 6:9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldicentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Louvado seja o Senhor, que nos tem reservado para o próximo século, no céu, um ambiente de pureza e santidade. Está claro, então, que os conceitos mantidos pelas pessoas não coincidem com os conceitos de Deus. O pecado original não é exatamente o que as pessoas consideram. Não tem nada a ver com o fato de Adão haver dormido com Eva. O pecado original foi a desobediência a Deus, quando ambos, Adão e Eva, comeram do fruto proibido, da árvore do conhecimento do bem e do mal. A intimidade entre Adão e Eva, que ocorreu depois, não foi um pecado, porque tinha a aprovação do Senhor.
Deus jamais proibiu Adão e Eva, ou qualquer casal com a sua união formalizada, de manterem relações sexuais entre si. Deus jamais nos levaria a pecar. O ato sexual, quando feito dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Senhor, é um ato de amor e é incentivado por Deus. Deus não criou o homem e a mulher com anatomias autocomplementares e não colocou neles instinto para depois dizer: pequem. Não foi assim? O ato sexual, quando realizado por amor e com amor, segundo os preceitos bíblicos, é puro e tem a bênção e a aprovação do Senhor. Mas quando ocorre fora dos parâmetros divinos, é sujo, é repugnante e é pecado. O problema é que a criatividade demoníaca e mundana tem criado, até mesmo entre o casal, variantes sexuais e formas de relacionamento que não correspondem aos princípios de Deus. Orgias, sodomia e zoofilia. Se você não sabe o que é, procure um dicionário. São severamente condenadas pelo Senhor. E todo tipo de intimidade entre pessoas do mesmo sexo também são abominação para Deus. A Igreja Católica ensina que nós nascemos em pecado, como disse Davi no Salmo, por causa da copulação. Mas como nós já vimos, não é o que diz a Bíblia. Quando Davi disse que a sua mãe o concebeu em pecado, não foi por causa do ato sexual. Foi por causa da natureza carnal e pecaminosa que todos nós herdamos de Adão e Eva. Foi por causa da carne que não se converte e conspira sistematicamente contra o Espírito e contra a santidade requerida pelo Senhor. A Igreja Católica atribui o ato sexual entre marido e mulher a um pecado, quizás para justificar a proibição dos seus líderes de se casarem e, com isso, evitar ter que dar herança dos tesouros de Roma aos seus descendentes. E tenta encobrir os casos de abuso sexual, de pedofilia e de homossexualismo que existem nos seus bastidores. Eles negam a natureza humana e a verdade de que Deus trouxe Eva a Adão, mas convivem com a realidade de que os seus líderes assediam e desprezam aos pequeninos e inocentes filhos de Deus em prol do seu próprio prazer. Sem considerar, meus irmãos, prestem atenção, que quem violenta a uma criança, violenta ao próprio Deus.
O ato sexual entre marido e esposa, homem e mulher, nunca foi pecado para Deus. O pecado para Deus está justamente na desobediência. Deus é santo e requer que todos nós sejamos santos, assim como Ele é. Honras e glórias sejam dadas ao nosso Deus, que é santo. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça. Disse Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você deseja ser liberto? Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, já tem o botão inscrever-se aqui embaixo para se filiar ao nosso canal. Mas quem estiver nos assistindo de outra plataforma, basta tocar na imagem circular na graça de Jesus, que irá aparecer ao final. Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens e tenha total acesso ao nosso canal, que já conta com mais de 400 mensagens em vídeo publicadas. Cresça conosco no conhecimento da Palavra de Deus. E certamente você também vai querer assistir alguma das mensagens que iremos sugerir ao final. Toque na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco. Viva as verdades de Deus. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, rejeitando todo engano, conhecendo e vivendo as verdades de Deus.